Meus amados, a paz do Senhor para todos. Paz. Paz. Sentindo falta da mãe da Thay também, né? Começar mais uma lição. A lição de hoje. Todos estão vendo? Sim. A condição dos gentios sem Deus. E o textuário diz: tanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática diz que outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Leitura bíblica está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, depois Romanos 4, versículos 12 a 14. Eu vou ler o primeiro e cada um vai ler o seguinte, pode acompanhar até na tela mesmo. Vai ler o seguinte até encerrar. O versículo 11 de Efésios 2 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Aí a participação da Thay só no áudio, né? Meus amados, a lição de hoje ela tem finalidade, tomando como base o objetivo geral, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E aí ele vai começar, né, sobre a questão dos gentios e ele vai usar também uma questão que é alvo de debate até hoje, que é chamada circuncisão. Ora, afinal de contas, é para circuncidar, não é para circuncidar? Mas primeiro, que é isso nos tempos bíblicos, né, já havia esse debate. E, na verdade, eu quero começar sobre um conceito, uma palavra que eles usam muito dentro desse contexto chamado gentio. Já ouviram falar na palavra gentio? Não é gentil, não. Né? Não é gentio de suave, de doce, não. Gentio, com O no final. Era o que a gente era. É? O que a gente era? Gente. Era gentil. Não, gentil não, gentio, diz o professor Val. Só um minutinho. Assim não dá. Assim não dá. Aula de componente. Eu peço que assim fica difícil. Tive que fazer uma interrupção, mas já estou de volta. Deixa eu colocar aqui a palavra, que vai ficar mais fácil para vocês. Gentil. Cuidado que não é essa daqui. Não é gentil com L. Com O. E o que significa gentil, gente? Já falaram aí que é o que a gente era, né? Mas o que é um gentil? Quem não é judeu. Não é judeu? Simples assim?
Ainda mais. Quem dá mais? É porque eu acho que assim, quem não era judeu, né, não era o povo que, entre aspas, era o povo eleito, né, o povo separado por Cristo. Aí quem eram os gentios eram os que, né, trazendo um contexto, eu creio que sejam as pessoas que não aceitaram a Cristo verdadeiramente. Você está falando no contexto do Antigo Testamento ou no contexto atual? Para um contexto atual, pô, antigo, eu concordo com o Diego. Mais alguém? Danilo, está muito calado. Ser gentio era só não ser judeu? Tá no mute. Eu pensei que ia falar, mas... vai. Ah, Walter, Lembrou. complementa para a gente poder seguir. Tinha outros detalhes que envolviam não ser gentil. A principal realmente era essa, era não sendo judeu. Não sendo judeu acarretava outras coisas, ou seja, não estar debaixo da promessa, não crer nos judeus, não ser circuncidado, envolvia tantas outras coisas, mas partia desse ponto. A partir do momento que não era judeu, envolvia outros detalhes, acarretava, tinha outras consequências, né? Tanto que o estrangeiro, quando ele se convertia ao evangelho, se convertia a Cristo, ele não deixava de ser gentil. Ele era um gentil convertido. Certo, Pedro? O Miquel colocou no chat aqui, aquele que professa o paganismo idólatra de acordo com o Google. De acordo com quem? Com o Google. Com o Google. Eu tenho um conceito de gentil aqui. Eu pedi que vocês vejam. Ó, sendo assim, gentil são todas as pessoas que não são do povo judeu. E aí ele coloca, lógico, na condição dele, né? Eu sou um gentio e provavelmente você também seja. Qualquer pessoa que não seja um judeu se enquadra como sendo parte do povo gentio. Na Bíblia, o povo não judeu é designado pelo nome dos gentios. Ou seja, de fato, de maneira bem simplista, como o Diego ressaltou, todo aquele que não era judeu automaticamente estava enquadrado como gentio. E eu vi uma expressão ontem num estudo que eu vi, muito interessante, chamada CIPED. Deixa eu ampliar aqui, mas acho que está muito pequeno. E eu vi um termo para falar de gentio muito interessante. Vou colocar. Já ouviram falar nessa expressão? Qual a expressão? Essa que está na tela, CIPED. Não tá na tela, não. Não está? Deixa eu colocar na tela, só um minuto. Esse apareceu. Apareceu. Apareceu? Se pede. CIPED. Parece até o nome de um curso, alguma coisa, né, Walter? Se pede. Ou curso militar, ou curso civil. Na verdade, essa expressão aqui, que eu vi no comentário ontem, é o que define bem um gentio, né? Como o Walter falou, tem as consequências de ser gentio. Primeiro, a questão de ser gentio, ou seja, quem é gentio. É todo aquele que não é judeu, dentro do contexto do Antigo Testamento, até como o Vitor também falou. Dentro desse contexto, dentro do contexto do Antigo Testamento, nós também somos considerados gentios, até que nós tivéssemos a marca da promessa, guardem bem essa expressão, marca da promessa, e aceitarmos a Jesus como Salvador. Então, na verdade, essa expressão se pede é tudo que não tem, é tudo que é sem. Tá?
A primeira letra do CIPED é sem Cristo, tá? Então, o gentio, na verdade, ele começa principalmente por não ter Cristo. Não só pelo fato de não ser judeu, ele também passa a também não ter Cristo. Então, esse é considerado um gentio. O I é longe de Israel, ou seja, longe da promessa de Israel, longe das benesses de Israel, de tudo aquilo que Deus tem e que nós também agora temos direito por herança. Tá? O P, sem promessa, ou seja, nós estamos, quer dizer, os gentios estão sem a promessa, ou seja, todas aquelas promessas que você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles passam ou eles não têm ainda enquanto eles não aceitarem Jesus como Salvador. Sem a promessa. Essa daqui é forte. Já viram pessoas sem esperança? Ou conhecem pessoas sem esperança? Principalmente nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que as pessoas estão confinadas e estão mais vulneráveis, né? Muitos até perdem a esperança. Entram nesse estágio, né? Oi? Entram nesse estágio, né? Entram nesse estágio, exatamente. Quer dizer, aquilo que ela tinha de forma moderada, né? De forma não muito intensa, com o confinamento ela começa a ficar desesperada, né? O oposto de esperança é desesperado. A pessoa que ela não tem esperança, ela fica literalmente desesperada, tá? E por último, que é o D, sem Deus. Agora imagine uma pessoa com todas essas características. Você consegue imaginar? Depressivo. Depressiva, né? Tá lascado. Tá É lascado, isso né? aí, Val. Como diria o nordestino, tá lascado. É. E não é difícil encontrar essas pessoas não, tá, gente? Anda na rua que você vai encontrar. E muitas vezes até mesmo dentro da própria casa, ou dentro de algumas casas. Uns transparentes, outros não, né? É verdade. Uns mostram, né, Walter, a- a- Uhum. as suas características e outros não mostram. Esses que não Que mostram são os piores. são os piores. Porque quando a gente vai descobrir, às vezes até o caldo já entornou. Uhum. Às vezes eles podem. Walter subiu de novo, eu acho que dessa vez ele caiu. Vamos continuar. Então, o gentio, ele tem todas essas características. Ele é sem Cristo, né? Não está longe de Israel, sem a promessa, sem esperança e sem Deus. Ora, essa, como o Vitor mesmo falou, essa era a nossa condição. A nossa condição era justamente essa, de não ter esperança. Deixa eu voltar para a lição. E aí, peraí que tá cheio, volta, tá voltando. E aí, o tópico 1 ele vai falar dos chamados da incircuncisão. Bom, circuncisão e incircuncisão são duas coisas que aconteciam no Antigo Testamento. Bom, o conceito de circuncisão, todos vocês, peraí que o Walter está chamando. Me libera aí. Peraí. Ah, voltou? Bem, eu estou ouvindo você e vendo você. Ah. Continuando. Circuncisão. Bom, aqui pelo menos
Na tela só tem homem e provavelmente mulheres também vão saber. O que é circuncisão, gente? Então, leve cut no, no negócio aí É um que corte nós suave, né? temos. Sei. É um corte suave, né? Na agilidade. É. Para que serve a circuncisão, gente? Essa vai ser boa. Para que serve? Era um sinal, né? Sim. É. Eu acho que isso aconteceu desde de Isaac, né? Abraão e Isaac, acho, não sei. Acho que era uma forma de Deus, não de, uma forma de, sim, de mostrar que a promessa que Deus tinha ainda acontecia, né? De ter um povo que era digno da promessa dele. Acho que é isso, mais ou menos. É. É um sinal visível de que você está passando a fazer parte do povo da aliança. Visível para quem tivesse intimidade, né, Diego? Se não tivesse intimidade, não chegava tanto, né? Ah, Eu mas tenho nem assim também, né? Porque era desde pequeno. Sim. Eu tenho uma pergunta. Faça. Por que era exigido a circuncisão ou um tipo de diferencial físico para os homens e não para as mulheres? Pergunta para a Tayane. Porque os homens são mais desobedientes. Eita! Não, Caraca, tá vendo? Vai perguntar aí, ó. O que ela faz? tô falando, não é porque eu responder, não. Tô falando sério. Por que esse sinal era exigido nos homens, não nas mulheres? Porque a promessa, né, de semear era para os homens, eu acho. Sim. Promessa de semear? Como assim? Não entendi. Quem recebia, né, a promessa eram os homens. Então, eu acho que era alguma coisa relacionada a isso. De que os homens que eram, né, as pessoas que se destacavam, sei lá, não sei. Alguma coisa. Quer falar, Alex? Não, eu quero que você encerre para a gente poder continuar. Podia ser. Não, está justamente no regime, no sistema patriarcal. Simples. A cabeça do lar, do clã, da tribo, da descendência era o homem. Então, o homem é que tinha essa obrigação de manter a separação diante de Deus. Ou seja, tudo que o homem dissesse, tudo o Deus ou o sistema religioso que o homem seguisse, a mulher teria que seguir de qualquer jeito. Ou seja, a mulher não tinha direito de opinar em relação a nada. Vamos colocar assim, era um zero à esquerda, a mulher era um apêndice. Então, se você separa o homem, a mulher intrinsecamente tem que estar separada também. E ele é responsável por ela. Então, o sinal de separação da circuncisão teria que ser no homem, a partir do 8º dia. Então, a mulher não tinha nada que opinar. Se o homem quisesse deixar de seguir a Deus, ela ia ter que seguir o cabra para onde ele fosse, e vice-versa. Excelente comparação com o apêndice. Muito engraçado. Só serve para causar problema. Não, aí seria uma colocação do Rafael, né? Verdade. No Dia das Mães, falando uma coisa dessa, né? Não, a minha mãe não. Minha mãe não é apêndice. Patriarcal. Então você é um filho de um apêndice. Não, minha mãe não é apêndice, não. Vai lá, Alex. Pessoal, eu vou ter que fazer uma pausa agora, porque já são 9h40. E eu vou ter que abrir a sala novamente. Vocês entrem no mesmo link, na mesma sala, tá?
Quando Vou voltar, tentar entrar novamente pelo computador, porque eu eu estou pelo tenho- celular. Então, quando Vocês for estão liberado, avisa lá no grupo. Então, Tá. sim.